Digno é o Cordeiro. Eu sou Elcio Macedo e este é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. O tema de hoje é muito interessante, mas está atrelado ao tema de ontem e é necessário nós voltarmos a ele para entender um pouco mais da lição que estudamos hoje. E se você ainda não estudou, estudará certamente. E eu desejo que isso aconteça porque a gente cresce estudando a Palavra de Deus diariamente, aprendendo, debruçado sobre a Santa Palavra. Bem, um dos textos que eu quero ler é o que a lição própria ela propõe, que está lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, uma das razões que o Cordeiro é digno é que a autoridade lhe foi dada, no céu e na terra. Mas, por trás dessa dignidade, existem outros porquês também que condicionam a pessoa de Jesus ser a única no universo ser capaz dessa dignidade. E essa dignidade está atrelada a quê? A abrir o livro dos 7 selos, que nós vimos ontem. Por isso é importante a gente retornar essa ideia do livro dos 7 selos. Bom, existia uma lei hebraica, está lá no capítulo 25 de Levítico, existem outras referências, mas que eu gostaria que você lesse, que ela é extensa e tem algumas condicionais ali para que ela acontecesse. É o ano jubileu. Você já deve ter ouvido falar que o ano jubileu, ele, dentre muitas regras, ele dava a condição de um proprietário que vendeu um campo, um pedaço de terra, uma propriedade para outrem, pudesse resgatá-lo após 49 anos. No 50º ano, então, o ano jubileu, ele retornava à posse originária e isso estava decretado. É uma das razões de que Deus dava para que não houvesse extorsões, abusos e enriquecimento dentro do povo de Israel. Ou seja, Deus estava preservando ali a equidade, né? A igualdade nos direitos civis, um dos aspectos. Mas também esta lei ela tinha uma outra regra inserida nela mesma, que dava o direito de, se a pessoa que precisou desfazer, alienou o seu campo, pudesse resgatá-la, mesmo antes do ano jubileu. E essa lei ela prescrevia a possibilidade de rever um campo, né, de terra antes que isso acontecesse. E isso acontecia por meio de um resgatador, um remidor, era chamado. E quais eram as condições para que isso acontecesse? Bem, duas pelo menos. Primeiro, esse remidor tinha que ser o parentesco mais próximo do dono original, lá atrás, quando foi feito o negócio. E segundo, este remidor teria que pagar uma quantia equivalente estabelecida pela própria lei do jubileu. Ou seja, quanto mais tempo havia se passado, mais o valor deveria ser diminuído. Quanto menos tempo se tinha conquistado essa posse de terra e ele gostaria de resgatar, o valor seria maior, porque seria mais tempo a discorrer ainda para encerrar o ano jubileu. Então essas eram as condições. E o que isso tem a ver com a dignidade de Cristo e com o livro dos 7 selos? Tem tudo a ver. Quando nós aplicamos isso à pessoa de Jesus, que abre o livro dos 7 selos, nós vamos entender que ele era o único digno, porque ele se tornou o nosso irmão mais velho, ou seja, a pessoa mais próxima da humanidade, e ele pagou o preço necessário para que a terra, esta terra aqui, fosse devolvida aos seus donos originais, no caso o homem, a humanidade, e não Satanás hoje, que a tem por usurpação. Um texto que esclarece bem isso, para você ver a ideia, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 32. Vamos acompanhar a leitura aqui de alguns versos. A
partir do verso 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Verso 10. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Perceba as regras. Verso 12. Dei a Baruque, verso 11. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos. Ela ordenava que fosse selado, que fosse lacrado, e só o remidor tinha o direito, se tivesse nessas condições, de ser o parente mais próximo e tivesse o dinheiro para cobrir, né, o custo dessa devolução desse campo. Ele então poderia resgatar antecipadamente. Vejam, um livro selado, uma regra, uma estipulação, tudo a ver com a visão que João tem do Apocalipse, quando ele contempla ali um livro selado, ninguém pode abrir, ele se angustia e de repente a pessoa de Jesus se aparece como cordeiro morto. Ali aparece então um cordeiro e um leão da tribo de Judá, que ele atribui, né, a raiz de Davi, ou seja, a linha sacerdotal e também de reinado de Cristo, né, um rei sacerdote, aquele que tomou o nosso lugar, pagou o preço como remidor, como resgatador da humanidade, e como sendo o nosso irmão mais velho, ele teve condições de devolver esta terra que outrora Adão perdeu quando pecou e Satanás a tomou por usurpação. Compreendem o contexto? Esta é a ideia. E Jesus, nesse contexto, falando nas bem-aventuranças, olha só o que ele promete para cada um de nós. Bem-aventurados, verso 5 do capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O remidor já resgatou, pagou o preço, e ele quer devolver essa terra para mim e para você. Deus te abençoe e lembre-se, caia na rotina, estudando diariamente a palavra divina com auxílio da lição da Escola Sabatina.